as revelações, ó Deus, para a tua filha. E fala conosco aquilo que precisamos ouvir na tua casa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui, amém? A presença de Deus é real. Louvado seja Deus. Fala com quem está do seu lado, se prepare. O Senhor tem verdades para te instruir nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a gente sabe que a vida do apóstolo Paulo não foi uma vida fácil, não é verdade? Não foi um ministério mamão com açúcar, não foi um ministério de boa vida, mas foi bem árduo. E a gente lendo alguns textos em Atos, em Romanos, vamos trazer coisas para fortalecer a nossa vida aqui, amém? O nosso dia a dia, a nossa caminhada, é necessário despertarmos para a realidade. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, nós vamos ver um desses momentos do apóstolo Paulo. Ele estava passando por alguns julgamentos, né, que começam alguns capítulos anteriores. Ele é preso, depois se mostra como cidadão romano e ali os soldados não sabem o que fazer com ele e começa um jogo de empurra. Ele vai passando por vários líderes da época. E me chama a atenção, ainda no capítulo 25, abre a sua Bíblia lá, só para você entender a história, amém? No capítulo 25, no verso 26, ele vai passar pelo oficial Agripa. Era um dos últimos oficiais por qual Paulo deveria passar. Ele já tinha passado por Festo, por Félix. E faltava esse, Agripa. E aqui Agripa fala, e acontece aqui no capítulo 25, no verso 26. Diz Agripa: não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que, depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Porque, na verdade, não existia acusações contra Paulo. O que se tinha era o questionamento dos líderes religiosos, que não queria que se falasse sobre Jesus. Enfim, vocês sabem por que ele passava por isso. E no capítulo 26, ele já interrogado por Agripa, no 26, a partir do verso 28. Abre aí, 26, 28. Eu vou fazer vocês passear um pouquinho. Acharam? 26, 28 diz assim: então Agripa o interrogou: você acredita
que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Porque era assim, irmãos. Aonde Paulo estava, o que saía da boca dele era Jesus Cristo. Amém? O que ele tinha a dizer em defesa dele era o Evangelho. Ele não usava outro argumento. Era, olha, veio o Filho de Deus a esse mundo, pregou a palavra do Pai, pregou a palavra de Deus e vocês assassinaram ele. Ele foi crucificado, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. Era somente esse o discurso de Paulo. E ele começa, diante de Agripa, a fazer todo esse discurso. Então Agripa já fica irritada e fala: você acha que você vai me tornar cristão em um pouco tempo? E Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por estas correntes. Ele estava preso, estava acorrentado, mas ele sabia que Jesus era o libertador dele, amém? Que em Jesus ele era livre. E então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. E enquanto saía, conversavam entre si e concordaram. Sabe quando você vê uma reunião encerrada e os líderes começam naquele tom mais baixo? Murmurinho. Eles ali nos bastidores concordaram: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Isso aqui foi o que Paulo fez. Ele pediu para que fosse levado a César. Eu quero ser julgado por César, porque os sacerdotes judeus não podem me julgar. Quem está aqui não pode me julgar. Então César é que vai me julgar. E quando ele faz isso, irmãos, ele passa por esse processo aqui, que é onde está o texto de base para nossa ministração nessa noite. Capítulo 27, a partir do verso 10. Só li tudo isso para que você entendesse como é que Paulo foi parar nesta embarcação. Se você olhar para a sua vida, se você começar a analisar cada detalhe da sua vida, você vai descobrir por que você está nessa embarcação aí. Porque você está vivendo tal e tal problema. Por mais que você não queira reconhecer, mas o Espírito Santo de Deus te convence. Quando você pede a Ele: Senhor, me mostra, fala comigo, me faz entender. Ele vai te mostrando. Então aqui no 27, a partir do verso 10, diz assim a palavra do Senhor: e disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problema adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e aos proprietários do navio do que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante, na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e noroeste. Aleluia. Continuando, no 15, no 13. E quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo.
Por isso levantaram a âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente. Repita comigo, o tempo mudou de repente. E um vento com força de furacão, chamado de Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que ele fosse levado pela tempestade. E navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos estar para bordo do barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. E no terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos toda a esperança. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês se perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, pôs-se ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenha bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Irmãos, vai sempre haver momentos nas nossas vidas em que a gente vai alertar alguém. Em que a gente vai falar: olha, cuidado. Não continua nessa situação. Vai ser prejudicial para você. Se você insistir nisso, o seu final não vai ser bom. Mas eu quero te dizer que também vai ter sempre pessoas que não vão dar ouvidos ao que você esteja falando, ao seu sinal de alerta. Era Deus que falava pela boca de Paulo, igreja? Era Deus, né? Ele tinha convicção que era Deus que falava pela boca dele. Ele sabia que era o Senhor Jesus que estava falando ali com ele. E ele avisou: olha, não vamos sair desse porto não. Vamos ficar aqui. O Espírito Santo tem me revelado que se a gente sair daqui, o prejuízo do barco vai ser muito grande. Ele quis até dar uma amenizada, né, irmão evangelista? Porque na verdade o barco ia se perder todo. O prejuízo vai ser grande. Vamos ficar por aqui. Só, irmãos, ouvir um prisioneiro é difícil, né? Ouvir alguém que você está levando para entregar para César. Só que Paulo,
ele era cheio do Espírito Santo, irmãos. E por mais que naquele primeiro momento, aquele homem não tenha dado ouvidos a ele, lá na frente você vai ver esse homem poupando a vida. Na frente não, lá atrás você vai ver esse homem poupando a vida de Paulo, por saber que Paulo era servo de Deus. Mas eu quero que você entenda e eu quero que você peça ao Senhor para você não ficar frustrado com essas coisas. Poxa, eu avisei fulano. Paulo criou a frase, eu te avisei. Eu te disse. Foi Paulo que criou essa frase. Eu te disse. E essa frase é uma coisa contínua na boca de mulher, né? De vez em quando. Mulher gosta de falar essa frasinha. Essa frasezinha, eu te avisei. Eu te disse. Mas eu quero dizer para você, se você tem avisado alguém, se você tem falado, e esse alguém não tem te dado ouvido, não se cale por causa disso, amém? Paulo, ele não se calou. Ele não se intimidou. Mesmo ele não tendo sido ouvido naquele momento, quando começou o furacão, começou a tempestade, ele continuou ali dando orientações. Até chegar o momento de que aqueles homens passassem 3 dias sem comer nada. E Paulo falou assim, peraí gente, vamos comer. Senta aqui todo mundo e vamos se alimentar, vamos nos fortalecer, porque a gente vai enfrentar o mar. A gente vai ter que se agarrar nos pedaços do barco para que todos sejam salvos. O barco vai ficar. Vai ter hora que as perdas vão acontecer. E também quando acontecer, não é a hora de ficar trocando acusações, né? Paulo, ele fala, eu disse, eu avisei, mas não é para você ficar ali também massacrando o indivíduo, entendeu? Porque o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai fazer a pessoa reconhecer. Poderia ter te ouvido. Eu poderia ter sido menos teimoso e entendido o que você estava tentando me falar. Ninguém passa por isso aqui não, né? Só eu. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que passa por isso aqui. E é por isso que o Espírito Santo está falando com você. Para você não ficar frustrado, para você não ficar decepcionado, mas para você seguir em frente. Seguir e continuar falando aquilo que Deus tem mostrado para você. Como um conselho, como uma orientação. Quer você seja ouvido ou não. Estão entendendo? Como o pastor relatou aqui no domingo, né, nós recebemos uma profecia há muitos anos atrás. O profeta falou assim, ó, vocês vão estar indo por um lado e a multidão vai estar vindo contrário a vocês. E naquela palavra eu me agarrei, irmãos. E é nela que eu tenho vivido. A gente só não parou por causa disso. Estão entendendo? Porque o objetivo é seguir em frente, não é parar, não é desistir, não é abandonar. Paulo, ele ficou até o fim. Se é outro, podia ter pulado do barco antes. Peraí, eu sei que Deus vai me guardar. Deus falou, não temas, eu sou contigo. Fica tranquilo que eu vou te poupar. E poderia ter deixado o pessoal para lá e não, mas ele ficou até o fim. Até eles pararem na ilha de Malta e depois de algum tempo serem resgatados. Mas, irmãos, todo o texto é maravilhoso, todos esses capítulos são maravilhosos. Deus faz uma grande obra. Eu quero ressaltar também algo aqui, que o Espírito Santo está me acendendo. É que o anjo fala, fala com ele. É preciso, no verso 24, é preciso que você compareça diante de César. Tá tudo do avesso, tá um furacão, tá um vendaval. Mas se Deus tem uma promessa com você, irmãos,
Não tem vendaval, não tem furacão, não tem nada que pare o que Deus determinou. Não tem nada que impeça o propósito do Altíssimo. E é isso que você tem que encher isso que tem que encher o teu coração nessa noite. Nada frustra o propósito de Deus. Operando o Senhor, quem impedirá? Se eu sou Paulo, graças a Deus que eu não sou. Meu Deus, o Senhor quer que eu vá diante de César? Como assim? Olha a situação que eu tô. Tô no meio do mar. Você vai morrer afogado. Não tem solução. A gente vai ficar como? A deriva. E muitas das vezes a embarcação da vida faz isso com a gente, irmãos. Deixa a gente à deriva. Deixa as ondas batendo, sacudindo tudo. E você só olha, é mar, não tem terra firme. Você só consegue sentir o vento batendo, as ondas batendo. E cadê a solução? Mas Deus diz para você: se eu tenho um propósito, não tenha medo do vendaval. Enfrente a tempestade. Não é culpa sua? Pois bem, não é culpa sua. E não culpe outros. Você está debaixo da mão do Senhor. Você está guardado, protegido por Deus. Enfrenta essa luta. Enfrenta de cabeça erguida. Enfrenta sabendo, ó o que ele fala assim, ó. Olha que lindo isso aqui, ó. O anjo do Deus a quem eu pertenço e sirvo. Você tem que saber quem você pertence e a quem você serve. Principalmente na hora do vendaval, na hora da tempestade, na hora em que parece que não tem solução para nada. É aí que você tem que saber a quem você serve e a quem você pertence. Ora mandará senderei que andarabandás. Sabe, mas a gente meio que esquece. O diabo, ele tenta deixar a gente desmemorizado. Será que existe essa palavra? Nem sei, inventei agora. Mas né, a gente perde o entendimento, e a gente fica batendo cabeça. Paulo não ficou batendo cabeça. Fala com quem está do seu lado. Paulo não ficou batendo cabeça. Irmão, e ele também não ficou, sabe o quê? Reclamando com ninguém. Ai, falei com fulano e fulano não me ouviu. Ele não ficou fazendo isso. O que ele tinha que falar, ele falava com quem tinha que ser falado. Ele não ficava por trás, sabe? Ah, fulaninho, ó. Sabe quantas pessoas estavam no barco, irmãos? Vou falar agorinha para vocês. Ainda no capítulo 27, versículo 37. Põe, Ilana, para o povo acompanhar, deixa eu ver se está escrito aí. E havia um total de 276 pessoas a bordo. Eram quantas pessoas, irmãos? 276 pessoas. Nenhuma se perdeu. Todos eles foram parar lá na ilha. Todos eles foram salvos. E eu tinha acertado, era mais à frente, no versículo 42. Coloca aí, Lana, por favor. Quando está acontecendo o naufrágio, irmãos, olha o que um dos soldados toma por atitude de fazer. 42. E os soldados queriam matar os prisioneiros, para que não nadassem até a praia e depois fugissem. E o oficial no comando, porém,
desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executasse o seu plano. Deus sempre vai levantar alguém para guardar a tua vida. Deus sempre vai, no momento, no pior dos momentos, Deus sempre vai levantar alguém que vai te dar aquele auxílio, que vai te dar aquele escape. Vocês estão entendendo, irmãos? É no momento certo que tem que acontecer. E eu acredito, não fala aqui, mas eu acredito que era o mesmo cara que Paulo falou: olha, vamos ficar aqui em bons portos. Não vamos seguir viagem, não. Porque senão vai ser grande prejuízo. Aquele homem, com certeza, se lembrou que Paulo tinha avisado a ele. E depois ele se lembrou que Deus havia falado com Paulo: não temas, não temas, ninguém vai se perder. Não temas, eu estou te guardando. Não fica com medo, não. Tá ventando forte? Tá soprando aí? É um furacão? É um vendaval? Mas depois dessas tempestades, irmãos, se faz bonança. Amém? Depois da grande chuva, vem lá, o céu vai se abrindo e vem o arco-íris de Deus. E vem lá a demonstração da aliança do Altíssimo para conosco. E Deus fala: eu tenho uma aliança com vocês. Eu sei que está soprando, eu sei que está ventando. Fica frio. No final, você vai ver que eu vou agir. Como foi dito, era necessário Paulo ir até César. E Paulo foi até César. Mas o percurso para chegar a César, irmãos, quando eles chegam na ilha, o povo se reúne, tá chovendo, tá frio, e o povo faz o quê? Faz uma fogueira. E Paulo começa a catar gravetos. E no meio do graveto tem o quê? Uma cobra. Que isso, meu Deus? É muita prova para uma pessoa só? É muita luta, Jeová. E a cobra faz o quê? Morde Paulo. Irmãos, e quem está em volta começa a questionar. Ah, não. Esse cara aí, os deuses estão contra ele. Passou por um naufrágio, agora vai morrer. Só que Paulo sacode a cobra e fica como se nada tivesse acontecido. E tá todo mundo naquela expectativa: vai inchar e vai morrer. Pode haver uma expectativa contrária quanto à sua vida, irmão, mas vamos ficar na expectativa, amém? É só você sacudir a cobra, não dá ideia. A cobra te mordeu? Sacode a cobra. Faz aí, ó. Faz aí, pela fé, meu irmão. Faz aí, ó. Sacode a cobra. Sai, cobra. Vai embora, cobra. Cai no fogo. Ele jogou a cobra no fogo, irmão. Vai embora, cobra. Pelo amor de Deus, não deixa a cobra pendurada no teu braço, não. Joga ela fora. Joga ela no fogo. Paulo ficou lá, não aconteceu nada. Foi um mosquito que mordeu ele, não era nem da dengue, graças a Deus. Mas chegando lá depois, irmãos, quando todos viram que ele não morreu, começou: ele é um Deus. Esse cara, ele é poderoso. Você vê como é que a opinião das pessoas muda de uma hora para outra? Por isso que você não tem que ficar dando ideia para a opinião de ninguém. Você consegue compreender isso? Você quer ler comigo? Vamos ler. Só para você entender o que são as opiniões das pessoas. Aqui, 28, verso 4.
Enquanto vocês procuram, vou pegar uma água aqui. 28:4. Vocês estão recebendo de Deus? Glória a Jesus. 28:4 diz assim: e quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, irmãos, sem dúvida, com certeza, é certo, não tem dúvida. Sem dúvida, ele é um assassino, ele é um homicida. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Amém? Não sofreu nenhum mal. Aí no 6 diz assim: o povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo, repita comigo, esperaram muito tempo. Não cansa não, cara. Não cansa não, fica esperando. Vamos ver, vai morrer. Vai morrer. Ó, é agora. Ó, peraí, mais um pouquinho. Vai cair. Vocês estão entendendo? Esperaram muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia. Começaram a dizer: ele é um Deus. Você vai continuar dando ideia, dando ouvido para a opinião alheia? Vai ou não vai? Eu espero que não. Eu espero que você dê ouvidos à voz do Senhor, a palavra dele. Porque a opinião alheia muda. A opinião alheia vira. A opinião alheia não tem certeza de nada. O que nós lemos antes? Eles tinham certeza, não tinham dúvida. Sem dúvida, ele é um assassino. Ele merece morrer. Tem tanta gente falando isso a teu respeito. Você nem sabe. Merece morrer. Merece nada. Vão ficar, irmão, pasmos. Depois vão falar: realmente, o Deus dele, o Deus dela é poderoso. O Deus dele, o Deus dela é tremendo. E aí você ganha para Jesus. Vocês pensou que ia lá e pega quem falou da minha vida? Não. Você ganha para Jesus, que foi o que Paulo fez. Paulo, depois, vai dar uma passeada lá na ilha. Ele cura uma pessoa aqui, deixa eu ver. (28? 8. Obrigada. Essa minha Bíblia é uma bênção. E aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre, difteria. E Paulo entrou, orou por ele, e impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Irmãos, aqui tem algo extraordinário. O cara tinha sofrido um naufrágio. O cara tinha sido mordido por uma cobra. Ele poderia ficar no cantinho dele. Ele tinha todo o direito de não querer se enturmar com ninguém. Mas ele faz o quê? Ele vai lá orar. Ele vai lá fazer a obra de Deus. E mais alguma vez o Espírito Santo quer falar com você. Não pare. Continue fazendo a obra de Deus. Não deixe que certas coisas venham te paralisar. E olha que não era pouca coisa, não.
Era naufrágio? Era vendaval? Era mordida de cobra? Irmão, você imagina 200 e tantas pessoas em cima de você, fora as pessoas da aldeia, querendo ver a tua morte. Você pensa em você ali, no meio dessa galera, tá todo mundo, ó, secando. É igual um pessoal quando o Flamengo tá jogando, fica secando. Tem um pessoal aí, né, Lucas? Tem mania de ficar secando o Flamengo quando o Flamengo tá jogando. Mas perde, fica sem graça. O Flamengo vai lá e ganha. Só para se contrair. Mas eu não quero tirar o foco da mensagem, não. Preste atenção. Deus está falando comigo, está falando com você. Não pare. Como o pastor comentou aqui no domingo, eu tinha todos os motivos para não estar aqui nessa noite. Mas o motivo maior é o meu Cristo. Amém? É o meu Jesus. E eu, às vezes, se eu falar com a igreja que tem momentos que eu não fico pressionada, não fico... que o diabo lança aquela acusaçãozinha, sabe? Mãe, você não vai cuidar. Ontem eu fui bombardeada. Sabe? Tive que ficar ouvindo calada. Não, porque foi fulano que me ajudou, foi fulano que fez por mim. E tipo, você tá aí e não pôde fazer nada por mim. Tô falando com vocês que vocês são meus amigos, amém? Vão orar por mim. Isso dói. Isso machuca. Você fica, mas Senhor, eu tô aqui, eu tô fazendo sua obra. Eu tô aqui, eu tô preocupada com as pessoas da igreja. E ter que ouvir isso como se eu estivesse fazendo pouco caso. Como se eu estivesse fazendo desdém, como se eu não quisesse ajudar. Então só Deus sabe como é que foi meu fim de semana, desde o acontecido. Então, eu quero dizer para a igreja, lá na frente vai valer a pena. Lá na frente você vai ser justificado. O Senhor vai te justificar. Só de saber, eu quero saber se alguém recebeu essa palavra nessa noite. Porque se eu souber que uma pessoa recebeu essa palavra nessa noite, eu vou saber que valeu a pena. Amém? Ouvir tipo de coisas que eu ouvi. Mas a gente passa por amor a Jesus. Amém? Paulo, ele estava ouvindo toda sorte de acusações, irmãos. É um assassino. Você ser chamado de assassino, tá certo que ele tinha tido situações ali. Ele perseguiu muito cristão, participou. A história não fala a fundo se ele matou com as próprias mãos, mas diz que ele prendia, que ele arrastava, que ele consentia. Mas até aí você pegar uma arma e matar alguém, né? Tem um espaçozinho. Mas é porque Deus, ele engloba tudo, tá? Ah, eu não tô fazendo não, mas eu tô vendo fulano que tá fazendo e eu não falo nada. Você também é julgado por isso. Vocês sabiam disso? É necessário que a igreja desperte. Não fica calado. Não te ouviu uma vez, não te ouviu 2 vezes, não te ouviu 3 vezes. Mas fale. Não deixe de falar. Se você conseguiu, se Deus te deu discernimento, se Deus te mostrou que vai dar ruim para a pessoa, se ela continuar naquela situação e você tem acesso, você pode falar, fale. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Porque é exatamente isso que acontece quando Paulo chega em Roma, e eu vou acabar aqui. Preste atenção. No finalzinho do versículo 28, a partir do versículo 24. Eu vou te mostrar por que era necessário Paulo ir a Roma. Paulo está diante de César. Encontraram? E alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não
creram. Repita comigo. Outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com essas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados, por meio do profeta Isaías: vá e diga a este povo, quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouve com dificuldade. Tem os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, e nem permitem que eu os cure. A culpa não é tua. Fala com quem está do teu lado, a culpa não é tua. Você não é responsável por isso. Mas é importante que você fale. É importante que você não se abale. É importante que você não baixe a cabeça. É importante que você prossiga. Não é porque 10, 20, 30 não te ouviram que um não vai te ouvir. Em nome de Jesus, pelo menos um vai te ouvir. E vai se converter. E vai ser salvo pelo Senhor. É esse que tem que ser o sentido da tua vida, você entende? É esse que tem que ser a tua identidade cristã. Jesus-cêntrica. Jesus no centro. Aonde eu for, aonde eu pisar. Seja qual dificuldade eu esteja passando. Jesus. Jesus tem o controle de tudo. Tem o domínio de tudo. Jesus não perdeu o controle. O barco naufragou, ficaram meses na ilha de Malta. Depois foram resgatados. Ele foi diante de César, que deixou ele preso numa casa. Ele conseguiu uma moradia lá, ele ficou preso. E lá ele fazia as reuniões. Lá ele pregava o evangelho. E ele tinha consciência de que o único propósito dele estar ali era pregar o evangelho. Não era nem se defender diante de César. Fala assim, não perde tempo. Fala com quem está do seu lado. Não perde tempo se defendendo. Porque quem te justifica é o Senhor. Amém? Merece um aplauso. Merece um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Eu sei porque que vocês demoraram, porque a gente sempre quer se defender, não é verdade? A gente sempre quer se justificar, se rasga. Se rasga querendo se justificar. Mas é pior. É pior. Deixa Deus te justificar. Amém? Deixa Deus fazer por você, falar por você. Só faz o que Ele te manda. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar aqui. Vocês vão dar as mãos aí, bonitinhos. Mas aqui no altar, eu gostaria de que viessem pessoas que estão olhando mais para o vento do que para Jesus, sabe? Não está conseguindo, está se debatendo muito. Vem aqui na frente você, que achou que não tinha mais esperança. Não foi o que a gente leu? Quando eles acharam que não tinha mais esperança, ó, toda a esperança tinha ido embora, tinha se perdido. Paulo mandou eles se alimentarem. Deus quer te alimentar com uma porção nova aqui.
Eu tinha pedido para vocês dar as mãos. Gente, o microfone tá mudo? Ou eu tô falando baixinho demais? E aqui no altar, quem tava num barco aí em naufrágio, pode vir você, só você. Se não tiver ninguém, eu dou glória a Deus. Mas como sempre, né? Fica esperando um ir para depois vir o resto. Quem deixa de receber é você. Eu não posso fazer nada por isso. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Deus quer derramar algo especial. Enquanto isso, vocês vão orando aí. Fecha os corredores, não deixa ninguém sem mão dada, não. E vai clamando aí, os obreiros vão clamando pelos outros. Vamos, gente, vamos animar. Jesus quer fazer a obra.
continua pedindo, Senhor. Eu sei que na hora da tempestade eu pensei em parar. Eu pensei em desistir. Jesus, eu vou ser até mais sincero, eu até parei por alguns dias. Mas o teu Espírito, Pai, o teu Espírito que é meu amigo, o teu Espírito que é o meu conselheiro, o teu Espírito, Pai, me trouxe de volta. E eu agora ouvi a tua palavra, Senhor, e estou sendo fortalecido. Pode repetir, irmão, pode repetir. Essa é uma oração revelada, você está entendendo? Deus está revelando como estão pessoas aqui. Seja sincero, se rasgue. Não adianta máscaras com Deus. Ele te conhece por inteiro. Ele te sonda por inteiro. Eu quero pedir para Tainá vir louvar um hino aqui, enquanto a igreja continua orando. Cadê ela? Tá com o bebê? Vem com o bebê e tudo.